Olá, alunos. Aqui quem fala é a professora Lorraine. Vamos para a nossa disciplina de Fundamentos de Sensoriamento Remoto. Hoje nós vamos falar sobre interpretação visual dos dados. Os nossos tópicos de aula são introdução, etapas de interpretação visual e elementos de interpretação. Então, o que seria interpretação visual dos dados? A interpretação visual dos dados ela é utilizada para designar, identificar qualquer coisa que está ao nosso redor, utilizando, logicamente, a visão. Como, por exemplo, uma fotografia. Então, numa fotografia, a gente pode identificar as pessoas, os objetos que estão na foto. Isto é chamado de interpretação visual. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês poderem observar os elementos que a gente tem aqui. Então, o que a gente vai interpretar aqui? A gente vai começar a observar quais são os elementos que a gente tem nessa imagem. Então, nessa imagem, a gente consegue ver áreas verdes, a gente consegue ver que as casas elas têm piscina, a gente consegue ver que as ruas são asfaltadas. Então, a gente consegue identificar todos os alvos que estão ali e interpretar. Então, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com planejamento urbano, a gente saberia logo que aqui a gente tem, então, áreas que são unifamiliares, ou seja, casas, né, que têm apenas uma família e que essas casas elas são de alto padrão. Como é que a gente pode saber disso? Quando a gente observa o tamanho, né, de cada edificação, que as ruas são todas arborizadas, que as casas têm piscina, que a rua é asfaltada, que tem sistema de saneamento. Então, são coisas, são elementos que fazem com que a gente possa interpretar e dizer, ó, esse bairro aqui é um bairro, né, de classe B ou A. Então, para uma boa interpretação, é necessário utilizar técnicas adequadas para a identificação dos estudos dos objetos presentes na imagem. Então, aqui eu trouxe para vocês verem, né, uma imagem onde eu tenho lá, né, o processamento dessa imagem e depois a gente vai analisar os objetos que estão presentes ali naquela imagem. Para isso, a gente vai ter níveis diferentes de detalhe. Então, os níveis de detalhe são o detalhamento dos diversos alvos que a gente está estudando. O detalhamento ele vai se dar em função das escalas. Então, de acordo com as escalas, a gente vai ter mais detalhamento da área ou menos detalhamento da área. Então, existem o que a gente chama de 3 diferentes níveis. A gente tem escalas de nível regional, escala de semidetalhe e escala de detalhe. As escalas regionais são aquelas que são maiores do que 1 para 100 mil. As escalas de semidetalhe são escalas de 1 para 50 mil. E as escalas de detalhe são aquelas que são menores de 1 para 25 mil. Então, a gente pode observar essa imagem. Então, a gente vai vendo os níveis de detalhamento. Então, a primeira imagem, ela mostra exatamente um detalhamento muito mais regional, onde a gente não consegue visualizar os objetos de forma mais clara. Na imagem 2, a gente já começa a visualizar melhor o objeto, até a gente chegar ao nível de detalhamento desse objeto. Então, a resolução espacial, ela também está relacionada com as escalas de trabalho. Então, uma resolução espacial de 0,4 metros, eu vou ter uma escala de trabalho de 1 para 1000. Já de 2,5 metros, eu vou ter uma escala de 1 para 5.000. Numa resolução de 20 metros, eu vou ter uma escala de 1 para 50.000. E assim sucessivamente. Os fatores a serem considerados para a escolha de uma escala são o tipo de alvo, se é uma vegetação, se é um rio, né, e a reflectância de cada um desses alvos, o tipo de sensor que eu vou utilizar, né? Se eu estou trabalhando com NOAA, se eu estou trabalhando com Spot, se eu estou trabalhando com o Landsat, cada um deles vai ter uma resolução diferente e, obviamente, as escalas de trabalho também vão ser diferentes. Então, uma imagem numa escala de 1 para 100 mil, tem-se 100 mil metros lineares de terreno representado em 1 metro de imagem.
E aqui eu trouxe um exemplo, né, numa imagem que a gente vê o detalhamento da escala. Na primeira imagem, a gente tem uma escala de 1 para 500 mil. Na segunda imagem, a gente tem uma escala de 1 para 100 mil. Então, na segunda imagem, a gente consegue ver melhor o detalhamento da área e dos objetos também. Aqui eu trouxe mais 3 níveis de detalhamento diferentes. Então, numa escala de 1 para 200 mil, de 1 para 100 mil e de 1 para 50 mil. Então, na escala de 1 para 50 mil, a gente vai ter um detalhamento maior. E aí a gente tem o que a gente chama de etapas de interpretação visual dos dados. A gente tem o que a gente chama de fotoleitura, o que a gente chama de fotoanálise e o que a gente chama de fotointerpretação. Então, a fotoleitura é a fase de reconhecimento ou identificação de feições ou objetos presentes na cena. A fotoanálise consiste no estudo das relações entre as imagens, associando e ordenando as partes dessa, ou seja, comparando feições ou grupo e regiões similares, conhecido como zonas homólogas. A fotointerpretação é o processo que utiliza o raciocínio lógico, mais dedutivo, intuitivo, além de comparativo para a definição do significado dos objetos presentes na cena. Então, dependendo de que etapa a gente esteja, a gente vai estar fazendo um trabalho diferenciado. Quando a gente está fazendo fotoleitura, a gente primeiro está dizendo, ó, nessa imagem aqui, eu tenho tais objetos, né? Na fotoanálise, eu já vou pegar esses objetos e vou começar a ordenar ele e comparar com outras regiões. Então, eu posso ter uma região onde eu tenho uma imagem com objetos que são maiores, que são áreas que são, por exemplo, institucionais, onde eu tenho, por exemplo, igrejas, praças, escolas, e eu posso fazer um comparativo disso com uma outra área, onde eu seja uma área mais residencial. E eu ainda tenho o que a gente chama de fotointerpretação, que aí a gente pega todas essas informações e a gente vai utilizar agora o raciocínio lógico, dedutivo e intuitivo para definir o significado de cada um desses objetos na cena. Então, a gente pode dizer que a interpretação visual ela consiste numa fotoleitura, que é a elaboração de chaves de interpretação através de áreas testes, a fotoanálise, que é a definição de áreas homólogas, e a fotointerpretação, que é a elaboração final desse mapa, ou dessa imagem, né? Então, aqui eu trouxe para vocês verem 4 zonas homólogas, né? Onde a gente pode comparar os objetos que a gente tem aqui. Então, quando a gente observa essas 4 imagens, a gente vai ver que elas são diferentes, que os objetos eles têm tamanhos diferentes e eles estão ordenados de forma diferente. Então, por exemplo, em A, a gente tem uma área mais industrial. Como é que a gente sabe disso? A gente tem grandes galpões aqui, então a gente consegue visualizar que a gente tem uma área muito mais comercial. Na imagem B, a gente já tem uma área residencial unifamiliar, de média a alta renda. Como é que a gente sabe disso? Pelo tamanho das casas e pelo ordenamento que a gente tem ali. Na área C, a gente já vê que não existe um ordenamento e que o tamanho das edificações elas são bem menores. Portanto, eu posso já aferir que aí é uma área de favela. E que na imagem D, por exemplo, eu tenho uma área residencial unifamiliar de baixa e média renda. Por quê? Porque quando eu comparo com a imagem B, o tamanho da edificação ela é menor, mas ela é maior do que na área C, que é uma área de favela. Como é que a gente pode identificar que é unifamiliar? Unifamiliar geralmente são casas, né, com uma única família. Multifamiliar, quando a gente tem, por exemplo, edifícios, né, onde a gente vai ter várias famílias morando naquela mesma área. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre os elementos de interpretação. O primeiro elemento que a gente tem é a forma. E o que é a forma? É a configuração espacial do objeto. São traçados retos, uniformes, regulares, geralmente representam aspectos humanos. E aqui eu trouxe para vocês verem uma área agrícola, onde eu tenho vários pivôs centrais, que são esses objetos em círculo, né? E o que são os pivôs centrais? São nada mais, nada menos do que sistemas de irrigação. Aqui eu já trouxe para vocês verem
uma outra imagem mostrando uma área, né, que a gente tem várias ruas e avenidas, aqui já no Distrito Federal. Aqui nessa imagem a gente tem, né, os pivôs centrais, que são essas áreas circulares, né, onde a gente tem áreas que são irrigadas por pivô central. Ao lado a gente consegue ver uma área toda recortada, como se fosse uma colcha de retalhos. Isso significa que a gente tem vários plantios em idades diferentes. Aqui nessa fotografia a gente já consegue visualizar, por exemplo, né, uma área, né, agrícola, uma área de pasto, uma área com riacho. Cada um deles tem uma forma diferente. Nosso próximo item seria relacionado ao tamanho. Isso depende da escala e da resolução espacial, ou seja, da capacidade que a gente tem de visualizar esse objeto. Também isso vai depender do tamanho desse objeto. Eu tenho objetos que são menores e eu tenho objetos que são maiores. Então, se eu tenho objetos muito pequenos, eu preciso ter uma escala onde eu consiga visualizar melhor esses objetos. Nessas outras duas imagens que eu trouxe para vocês verem, são duas áreas que são diferentes, com objetos de tamanho diferente. Então, na área 1, por exemplo, eu tenho várias edificações que são de pequeno, né, tamanho. Eu tenho uma área agrícola, eu tenho também um rio, e as áreas aqui, o tamanho desses objetos, eles são diferenciados. Na imagem 2, eu já tenho uma área muito mais residencial de um lado e uma área também industrial. Então, a gente pode observar que o tamanho dos objetos aqui, eles são diferenciados. Nessa outra imagem aqui, a gente pode identificar vários objetos de tamanhos diferentes, como os barcos, como as árvores, como um estádio, como os lagos, como as edificações. Aqui eu também tenho uma outra imagem de tamanhos de objetos diferentes. Então, aqui a gente consegue ver, né, uma avenida, a gente consegue ver os barcos, a gente consegue ver as edificações, e cada objeto tem um tamanho diferente, os carros também. Outro fator que deve ser levado em consideração são as sombras. A sombra, ela é resultante de uma iluminação oblíqua do Sol na superfície imagiada ou resultante da ausência do sinal de retorno. Então, aqui a gente consegue visualizar que dependendo do horário do dia que se faz imagiamento, eu posso ter problemas ocasionados por sombra, que vai fazer com que a minha imagem ela perca um pouco da qualidade. Então, aqui vocês conseguem ver nessa imagem, né, que são das pirâmides do Egito, que a gente tem uma sombra, que nesse caso não foi prejudicial, porque a gente consegue visualizar bem o objeto, a gente só consegue visualizar bem esse objeto porque a escala que essa imagem foi feita, ela é uma escala boa, mas mesmo que a gente tivesse, por exemplo, uma outra imagem, né, numa escala menor, isso poderia afetar a qualidade da imagem. Aqui eu trouxe para vocês verem, né, uma outra imagem, onde a sombra ela prejudica a análise da imagem. Outro fator que deve ser levado em consideração é a tonalidade. Então, a tonalidade ela corresponde ao brilho ou ao nível de cinza presente nos diversos tipos de objeto. A tonalidade ela é proporcional à reflectância do objeto imagiado. Quanto maior a reflectância, mais claro será o objeto. Representa o registro da radiação refletida ou emitida. Tonalidades claras, elevada radiância, emitância e reto espalhamento. Tonalidades mais escuras, baixa radiância ou emitância. A tonalidade ela é proporcional à reflectância do objeto imagiado. Quanto maior a reflectância, mais claro será esse objeto. Então, quando a gente observa essa imagem, do lado esquerdo a gente vê uma grande área florestal. Então, a gente vê em tonalidade mais escura, enquanto que a área que está sem vegetação e que tem edificações, ela está numa tonalidade mais clara. Aqui a gente tem um outro fator que é a cor, então é formada por duas ou mais imagens de bandas espectrais utilizando o processo aditivo de combinação de cores.
Então, aqui a gente consegue visualizar bem, né, de acordo com cada cor, que objeto que eu tenho nessa cena. Aqui eu tenho uma outra composição, né, uma composição colorida, azul, verde e vermelha. Então, as três imagens de cima, cada um é em uma banda espectral diferente. E aqui embaixo a gente tem a junção das três bandas espectrais para que a gente possa avaliar, então, os objetos da cena. Aqui eu trouxe uma outra composição colorida, também azul, verde e vermelha, fazendo, então, com uma imagem do tipo falsa cor, onde a gente pode também observar os objetos. O padrão ou estrutura é o arranjo espacial dos objetos visíveis na cena e refere-se à organização desses objetos. Forma regular, quando existe uma estrutura ou contorno, padrão de organização nos espaços dos elementos textuais de uma forma regular. A forma é irregular, há uma ausência de estrutura ou ordem. O padrão depende da escala e da resolução espacial. Então, toda vez que eu disser assim, ó, nessa cena aqui eu tenho objetos que têm um padrão regular, é porque ele tem um contorno, uma forma definida. Quando eu digo que a forma ela é irregular, é quando não existe um padrão regular. Então, por exemplo, numa área de favela, a gente sabe que o padrão ele é irregular, porque eu não tenho as ruas traçadas de forma ordenada. Já num bairro unifamiliar, de classe média, a gente já vai conseguir visualizar, né, as quadras, as ruas, então já tem uma forma mais regular. Aqui eu tenho duas imagens, uma que mostra uma forma regular e uma outra que mostra uma forma irregular. Então, na primeira imagem, a gente consegue ver exatamente isso que eu já tinha falado para vocês. As quadras, as ruas, tudo desenhado de forma ordenada. Já na segunda imagem, a gente tem uma forma irregular ou uma ausência da estrutura. Aqui, o exemplo que a gente tem é uma área de favela. A gente ainda pode ter esquemas para mostrar padrões, por exemplo, de rios de drenagem, sistema de drenagem. E aí a gente pode traçar rios primários, rios secundários, rios terciários. Aqui eu trouxe para vocês verem também duas imagens diferentes, né? Uma que mostra a questão dos rios, então a gente já sabe que o formato de rio, por exemplo, é na forma de S, né? Que a gente chama de senoide. E já a outra imagem, ela mostra uma área, né? Onde eu tenho uma área que está totalmente limpa, praticamente sem vegetação de grande porte, e eu consigo visualizar também nessa imagem uma outra área onde a gente tem ainda floresta, né, de grande porte, e a gente consegue ver também que essa área ela tem bastante, ela não é uma área com relevo uniforme, a gente consegue ver depressões, a gente consegue ver áreas mais altas. E a textura ela vai se referir então ao arranjo e frequência de variações tonais das áreas, em particular de uma cena. Representa a frequência de mudanças tonais por uma unidade de área. Pode ser classificada como superfina a grosseira. Quanto mais heterogênea a distribuição de tons, mais grosseira a textura. A textura depende da resolução espacial e da escala da imagem. A textura ela é criada pela repetição tonal de grupos de objeto e muito pequenos para serem percebidos individualmente. Aqui eu trouxe para vocês verem, né, uma imagem onde a gente pode ver texturas tanto lisas como texturas rugosas, né, de uma área em Brasília também. Então a gente consegue visualizar as ruas, então as ruas elas têm uma textura muito mais lisa, e quando a gente já vê a vegetação de maior porte, quando a gente vê o telhado das casas, a gente já tem uma textura um pouco mais rugosa, quando eu comparo, por exemplo, com as áreas que estão com gramas mais baixas e com as áreas onde estão desenhadas ruas. Aqui eu trouxe para vocês verem, então, uma textura, né, diferenciada. Então, a gente tem aqui uma área mais lisa, que é a área aberta, onde não tem plantio, onde o solo está desnudo.
Aí a gente vai ter vegetações em idades diferentes e a gente ainda tem as vegetações de maior porte. Quanto maior é a vegetação, quanto de maior porte ela for, mais enrugada ela vai aparecer naquela imagem. Quanto mais liso for a área vegetal, quer dizer que a vegetação ela é de menor porte. E aí a gente pode ter critérios que são subjetivos para a caracterização, mas pode ser definida como alguns critérios, né? Uma textura ela pode ser grosseira ou rugosa, áspera, lisa, fina ou aveludada. As imagens orbitais eu posso ter reflorestamento. Toda a área de reflorestamento, como as plantas elas são todas da mesma idade, praticamente todas do mesmo tamanho, ela tem uma textura mais lisa. Matas que não foram desmatadas ainda, que têm vegetação primária, ela vai ter uma textura mais rugosa, exatamente porque eu vou ter árvores maiores, árvores menores. Relevo plano também me mostra uma textura mais lisa, e relevos de secado uma textura mais grosseira. Aqui eu trouxe para vocês verem, né, uma área da floresta, onde a gente consegue visualizar essa questão da rugosidade. E, ao mesmo tempo, a gente consegue visualizar o rio, né, que vai ter uma textura muito mais lisa. Aqui eu trouxe para vocês verem, então, uma área, né, com vegetação ainda primária, que é essa parte mais rugosa, e a gente tem uma área onde já foi desmatado, que a gente tem uma vegetação mais lisa. Aqui também eu trouxe para vocês verem um outro exemplo de textura rugosa e lisa. Então, a parte mais lisa seria mais relacionada à parte de água, que é essa parte preta, e a parte mais rugosa seria a parte onde a gente tem todas as construções. Novamente, a gente tem aqui uma outra área de textura aveludada e textura lisa. Então, a gente consegue ver uma parte parecendo um pouco mais de textura mesmo mais aveludada, né? Onde a vegetação é praticamente do mesmo tamanho. A gente tem uma parte mais lisa, onde a vegetação está praticamente inexistente e onde passa o rio. E aqui eu trouxe umas outras imagens para que vocês possam ver o que está presente nessa imagem, né? Então, por exemplo, a primeira eu posso ter tonalidade, a segunda textura, a terceira forma, a quarta padrão, a quinta sombra e tamanho e a sexta é a associação. Mas vocês poderiam ainda questionar se, por exemplo, na imagem 1, além da tonalidade, eu poderia dizer que eu posso levar em consideração aqui que praticamente toda a textura ela é lisa. Na segunda, onde eu tenho textura, eu também poderia falar sobre tonalidades, que eu tenho dois tons aí bem distintos. Aqui as nossas referências. Muito obrigada, até a próxima.